Caso Daniel. Ferraz, quem é o Daniel? Este homem que eu mostro na tela desapareceu. Desapareceu de uma forma misteriosa? Como assim, Ferraz? O Daniel desapareceu de uma forma misteriosa? O Daniel Francisco, de 37 anos, ele resolveu sair de casa. Terminar o relacionamento, falou assim, olha, vou sair de casa, já não aguento mais, preciso espairecer. E aí o Daniel pegou o carro dele, foi até a casa aonde ele vivia com a companheira. Vai vendo que história, meu querido Anderson Lobão aqui nos estúdios. Daniel foi até a casa onde ele vivia com a esposa. Chegou lá, ele pegou as coisas dele, colocou dentro do carro, disposto a ir embora e desapareceu, cara, ó. O carro do Daniel com todos os pertences ficaram para trás, não levaram nada. E a família do Daniel, a mãe dele, ficou desesperada, as irmãs, os amigos. Cadê o Daniel? O que aconteceu com o Daniel? Será que o Daniel fez alguma besteira com a própria vida? Mas a família desacredita nisso, porque o Daniel é um cara que gosta de viver. O Daniel é um cara muito querido, de muitos amigos. Outra coisa que chama a atenção é o carro. O carro dele ficou para trás. Não levaram nada, minha gente, não levaram nada. Olha as imagens do carro lá, pode mostrar, não tem problema não. Todos os objetos dentro, esse é o momento que ele sai da casa, 12h34. A última vez que o Daniel foi visto, dia 18. Aí o repórter Giovanni Júnior, experiente como é, o repórter Giovanni Júnior foi atrás dos parentes do Daniel. Esse é o carro dele, com tudo dele que ele tirou de casa. Ele desapareceu. O Gígio refez os passos do Daniel antes de desaparecer. Primeira pergunta, se Daniel estava realmente disposto a sair de casa, meu povo, por que ele deixou para trás todos os objetos, inclusive o carro? Ele saiu da casa da mãe, da casa dos parentes, dizendo, não, vou buscar minhas coisas e vou voltar. Meu casamento chegou a um ponto final. E por que o carro dele ficou com tudo dentro? O Giovanni tentou contato com a ex-esposa do Daniel. E aí o que chama a atenção é que depois do sumiço dele, a família fez o boletim de ocorrência. A mãe dele, os parentes fizeram o boletim de ocorrência. Até aquele momento, a esposa ainda não tinha dado queixa do sumiço dele, mesmo diante do carro dele, mesmo diante dos objetos do Daniel. E aí, no outro dia, o que é que ela faz? Não, vou fazer um boletim de ocorrência. Nessa foto, quem via os dois felizes, jamais imaginou que os caminhos levariam até este ponto. Giovanni Júnior está ao vivo na delegacia. Me dá a imagem do Gígio aqui. Ao vivo na delegacia com a atualização do caso. Ele está no DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso. E o Giovanni conversou com os parentes do Daniel para saber de fato o que pode ter acontecido. Gigio, tô com a sonora pronta, eu vou deixar para você chamar, meu garoto, porque a história parece muito mais enrolada do que aparenta ser. A história pode levar a um caminho que ninguém gostaria de noticiar. E eu quero que gentilmente você atualize o caso para nós entendermos o que aconteceu com o Daniel. Ao vivo, o Homem do Chapéu, no programa Olho Vivo. Pois não, Gígio, bom dia. Olá, Ferraz, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Caso Daniel Francisco, 37 anos de idade, que foi visto pela última vez aproximadamente há 7 dias atrás, no meio de uma semana, após sair de casa, aonde estava se separando da sua convivente atual, e nós conversamos com a família. Muitos devem ter assistido o material, onde falamos com a mãe, falamos com a ex-esposa, que 14 anos conviveu com ele, com a sogra e com o seu padrasto. Todos estavam assustados, estão assustados, querem resposta e existem várias possibilidades. Mas eu gostaria que vocês, primeiramente, prestassem atenção na fala da mãe, dos familiares, que compartilha agora no ar, no programa Olho Vivo na Cidade. Acompanhem.
Ele já fazia tempo que ele já estava separado dessa mulher. Ele queria separar dela, porque ele já estava desconfiando que ela não era uma boa pessoa. Ele falou, mãe, não dá certo, eu vou voltar para casa. Eu não quero mais morar com ela. Ela não aceitava. Ela dizia que tinha doença do coração, que passava mal e que queria que ele cuidasse dela. No outro dia, ele mandou bênção para mim de novo. Eu abençoei ele e aí eu não vi mais. Quando foi de noite, ela já chegou aqui falando que ele tinha sumido. A uma hora ela conta que ela passou o dia todinho com ele e do nada ele sumiu. Como mãe, eu estou muito preocupada. Preocupada porque meu filho, ele nunca fez isso. Teve na minha casa, queria que eu falasse se ele já teve esse tipo de atitude, queria que eu criasse acusações. Eu falei, Fabiana, eu desconheço isso, eu não tenho nada para falar de Daniel a respeito disso. E ela queria que eu falasse isso. Você acredita que ele fugiu, desapareceu ou fizeram algo com ele? Eu não descarto nenhuma das possibilidades, que ela tenha feito alguma coisa ou ele tenha, sim, saído por causa dessa acusação. Por eu conhecer o caráter dele, o jeito dele, ele não ia aceitar uma acusação dessa. E não ia ficar sem entrar em contato com o filho dele, nem com a mãe dele. Nunca vi Daniel fazendo maldade com ninguém. Nunca. Se ele não pudesse ajudar, que atrapalhar, que ele não ia. É uma pessoa digna. O Daniel é uma pessoa muito digna. Só isso que eu tenho a falar. Isso é o que todos falam por parte da família do Daniel Francisco, afirmando que o mesmo está desaparecido. O boletim de ocorrência foi confeccionado no sábado pela manhã de desaparecimento por parte da dona Cleonice, que é mãe do Daniel, todos os moradores de Pedra 90. E no domingo à noite, a ex-convivente que estava no estágio de separação e que foi o último local que ele foi visto é a Fabiana, empresária do Pedra 90, que acaba acusando ele de ter desaparecido, na verdade fugiu, porque ele é acusado ou ela acusou, através do boletim de ocorrência que foi confeccionado, de um estupro de vulnerável, supostamente, contra uma criança de 11 anos de idade. Mas isso é a DEDICA, que é a delegacia especializada, que vai investigar. Aqui, na DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, nós estamos no núcleo de desaparecidos, que já aí, desde a sua constituição, da criação deste núcleo, vários casos foram solucionados, que muitas das vezes eram solucionados, mas muitos não sabiam. Então, essa sacada da Polícia Judiciária Civil em criar esse núcleo, que tem como titular um dos maiores e mais experientes antigão, que está com a equipe capacitada, que é o Dr. Roberto, vem solucionando vários casos. Às vezes a pessoa está desaparecida, mas estava tomando cachaça lá no Cuspó da Ponte. Às vezes a pessoa estava desaparecida, mas está com o namoradinho escondido lá no final do Pedra 90. Mas nesse caso, é um caso sério, porque é muito delicado, devido a algumas consistências e outras não, que estão vagas, que depende agora de mais investigação. Agora, doutor Roberto, diante de tudo aquilo que foi levantado pela sua equipe, que é capacitada, bom dia primeiramente, o que a gente pode afirmar, assim, para o público que está assistindo o caso de Daniel do Pedra 90? Bom dia, Dídio. É um caso, assim, muito complexo, né, que envolve muitas coisas nos que nós já ouvimos aqui, mas os nossos investigadores, o núcleo de desaparecido aqui, já buscou algumas informações que tivemos aqui, que eles teriam ido para Rondônia, mas ele não saiu provavelmente ele não saiu de Cuiabá, tendo em vista que ele não embarcou, deixou o veículo dele lá na casa da ex, não saiu de ônibus, né, não tinha dinheiro para viajar. Então o núcleo de desaparecido aqui entende nessas investigações que realmente pode ter tido um conflito interno entre ele e a mulher, até a nível de separação ou de ameaças um com o outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de investigação do que a gente pode falar, porque tem até crianças envolvidas, né? E pode prejudicar. Então o relacionamento amoroso a gente tem que analisar muito com calma, por isso esse caso específico foi para a DEDICA, para que eles possam, né, dar uma assistência social, psicossocial à mulher, a ele e a ex dele. Então, no desaparecido, nós entendemos que ele não desapareceu por desaparecer, mas por um motivo de alguma ameaça que ele estava enfrentando, de algum problema ou de alguma ação entre o casal, né, que a gente ainda não, que a gente desconhece, né, mas talvez pode ser até uma acusação grave contra ele. Mas assim, nas próprias investigações feitas aqui pelo núcleo, quando ele foi chamado, né, nós já achamos estranho, muito estranho, a mãe vir registrar o BO num dia e no dia seguinte
a ex-esposa vir registrar um BO. Se fatos internos estavam acontecendo de crime na casa dela, ou de ameaças, ou isso, ela deveria já ter tido esse cuidado de vir registrar o boletim de ocorrência. Essa é uma pergunta que a gente tem que saber a resposta, o porquê disso, né? Então a gente indaga isso, nós aqui do núcleo ainda não chegamos nisso, porque isso deve ser investigado pela DEDICA. Agora, só para poder encerrar, doutor, é claro que não é o papel do senhor fazer uma assessoria jurídica, mas caso, supostamente, o Daniel esteja nos assistindo e ele sofreu essa ameaça e é acusado de um estupro vulnerável, qual é o comportamento dele como acusado? O que ele tem que fazer para que ele não possa responder de uma forma pior, como foragido ou como fugiu de uma acusação? Ele pode procurar uma delegacia, um delegado, onde ele estiver e se apresentar? Olha, com certeza, eu acho que talvez ele, por pressões ou outra, ele se sentiu melhor fugir do problema. Eu acho que ele deve procurar a polícia, ele deve conversar com o advogado dele, vir à polícia e realmente esclarecer os motivos que levou ele a sair de casa, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, né? Porque ele tem o direito, né, do contraditório. Então a necessidade dele é de vir até a delegacia e apresentar, até para que não fique, né, esse transtorno familiar e com a polícia, né? Então ele vai provar que realmente ele é inocente, se houve ou não houve essa ação, ele vai provar isso aí. Então eu aconselho ele que ele venha, procure a delegacia para que possa sanar todas essas acusações entre uma e outra parte. Esse é o caso Daniel Francisco do Pedra 90, que está desaparecido aproximadamente há 7 dias. O começo, o meio e até o fim, você acompanha aqui no programa Olho Vivo na Cidade. Ferraz? Muito bem, meu querido Giovanni Júnior. O homem do chapéu apurando este caso ao lado do antigão do DHPP, o nosso policial civil, o doutor. E eu quero dizer o seguinte, faço das palavras do doutor as minhas palavras, né? Se o Daniel estiver acompanhando o programa, a melhor coisa que ele pode fazer é procurar um advogado e se apresentar na delegacia, né? A gente torce para que ele esteja vivo, né, doutor? A gente torce para que essa história seja esclarecida e eu confio muito no trabalho dos senhores da Polícia Judiciária Civil, que gentilmente atendem o nosso repórter, o Giovanni Júnior, e toda a imprensa de Mato Grosso. Muito obrigado, doutor. O Daniel decidiu desfazer o casamento. Foi até a casa da ex, pegar os objetos, colocou no carro. Em um sistema de monitoramento, tem o momento exato que o Daniel sai da casa, a última vez que ele foi visto. Em uma imagem de monitoramento, o relógio marcava o quê? 12h34, ali é o Daniel, no portão da casa. Depois disso, o Daniel não foi mais visto, gente. A família do Daniel, a mãe, os parentes, todos desesperados, cadê o Daniel? O que chama a atenção, Giovanni, é que o carro dele, com os objetos dele que ele foi buscar lá na casa, o carro do Daniel ficou lá, gente, com tudo dele dentro. O Daniel não teve sequer a chance de sair com o carro. Tá aí o carro dele com as coisas dele dentro. E o Daniel sumiu, escafedeu-se, desapareceu. Ainda há pouco nós trouxemos esse relato no ar, Giovanni, e parece que tem novidade aí a respeito do caso. É isso mesmo, Gígio? Sim, de forma rápida, eu vou aqui explicar para você. O Daniel sumiu na quarta-feira, ficou na quinta, sexta, sábado, a família fez o BO de desaparecimento e no domingo, a ex-mulher dele, a empresária Fabiana, do município de Cuiabá, da capital, na verdade do bairro Pedra 90, fez um BO de abuso ou de estupro de vulnerável contra a filha dela. Ela ficou todo esse tempo com o celular dele, com o notebook dele. Ela pegou, registrou um boletim de ocorrência e a especializada da criança e do adolescente recolheu o celular e também o notebook dele. Só que agora, Ferraz, há 30 e poucos minutos atrás, há quase 40, 50 minutos atrás, você vai ver agora aí na tela, o Facebook do Daniel mudou a capa. Mudaram a capa do Facebook do Daniel e existem várias hipóteses. Estaria o Daniel em algum local com algum equipamento, algum computador e conseguiu mudar o perfil do seu Facebook, já que ele quer ficar desaparecido ou desapareceu? Seria essa mulher que estaria com o celular dele ou pessoas que tiveram acesso ao celular dele que invadiram a privacidade desse homem e mudaram aí, há 40, 50 minutos atrás, o perfil do Facebook do Daniel? Isso aí quem vai ter que explicar
é a própria investigação que fica a cargo agora de mais uma delegacia especializada, que é de crimes informáticos, porque a família acabou de registrar um boletim de ocorrência de crimes de invasão à privacidade, não só da família, mas do próprio Daniel. Ferraz? Giovanni, olha, depois que nós mostramos aqui, o Facebook do Daniel foi atualizaram a capa do Facebook dele. As imagens que eu mostro agora são imagens do Facebook do Daniel. Me dá imagens do Face na tela. Olha aí, há 2 horas atrás, foto atualizada. E mais de 20 comentários. Abre os comentários, por gentileza, não tem problema. Vamos ler alguns comentários que estão chegando agora. O Marcos Aparecido, também acredito que alguém está usando o Face dele, senão ele iria dar notícias. O Jota, se for você, meu amigo, entre em contato com seus familiares, a polícia está disponibilizando recursos para te ajudar. E mais pessoas vão comentando, abra mais comentários. Abra mais, olha aí, ó. A Patrícia, aí, será que é ele? Meu filho, se for você, me liga, estou desesperada. Cleonice Lima. Gislaine, gente, isso com certeza não foi meu primo que alterou a foto de perfil. Para quem conhece, sabe que ele jamais ia fazer isso, deixar a mãe, o irmão e o resto da família assim. Ou seja, a família categoricamente não acredita que seja o Daniel nesse exato momento com acesso ao próprio Facebook. Que é uma outra pessoa, supostamente, que teria alterado a foto de perfil para dar a entender que ele está bem para cessar as investigações. Será? Meu Deus do céu, Gigio. A polícia, nesse momento, está ouvindo a família do Daniel, a mãe dele, nesse momento. Pode colocar o Giovanni aqui mais uma vez, se ele estiver posicionado lá, volta com o Giovanni aqui na tela, tá? Porque a família do Daniel, nesse exato momento, está com a polícia, com esse Facebook nas mãos, prestando informações. Eles querem um esclarecimento. A mãe do Daniel está desesperada. Os irmãos, os primos, os amigos do Daniel, aquelas pessoas, Giovanni, que conhecem o Daniel, disseram, olha, eu particularmente não acredito que o Daniel faria isso. E você, Giovanni, conversando com a mãe, indo no local. Daniel parecia um cara tranquilo, né, Gijo? É até difícil de acreditar. Com certeza, Ferraz. Se trata de uma situação de um homem que está no olho do furacão. Se eu estou querendo desaparecer, estou sendo acusado e não quero que ninguém me veja, estou com medo. Eu vou lá mudar perfil do meu Facebook, de WhatsApp ou de Instagram. Eu quero desaparecer, Ferraz. Agora, o professor de Deus, ou aquele que teve a ideia de querer mudar o perfil da foto do Facebook dele, é uma pessoa insana. É uma pessoa que vai ter que responder um crime. Porque quando se acredita que você faz algo no computador e isso não é descoberto, doutor Rui, da Delegacia de Crimes Informáticos, é só buscar aí o perfil do Daniel e em questão de segundos nós saberemos aí se foi feito de um celular, qual foi o celular, se foi feito do computador, qual o computador e qual é o endereço. Ferraz? Muito bem, Giovanni Júnior. É por isso que eu gosto das reportagens do Giovanni. O cara é categórico. Levanta a informação como ninguém e vai atrás. Por isso que a reportagem é exclusiva, o programa Olho Vivo está neste caso. E a qualquer momento essa história pode ser atualizada. E você vai acompanhar tudo aqui na TV Cidade Verde, comigo, Ferraz, com o repórter Giovanni Júnior, no canhão de audiência.